Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. E aí? E se você receber 20 cartas? Como que você vai tentar identificar as qualidades da pessoa que está ali? Pelo menos a qualidade intelectual, a qualidade ética e moral. Por mais que a pessoa tente disfarçar-se, se você pegar todos os textos que eles escrevem ali, vai ser bem possível que você selecione a pessoa mais culta, mais instruída e também mais bondosa. Pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também com os espíritos. Leiam o que o espírito escreveu, prestem atenção no que o espírito falou nas comunicações, e aí a gente vai entender os mecanismos da vida. A gente vai entender os mecanismos que trazem para nós condições de nos aperfeiçoarmos mais, de melhorarmos mais. Depende de cada um de nós. O que vamos escolher, o que vamos seguir e como vamos fazer para chegarmos ao ponto culminante, que é da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento. E com isso, todas as comunicações que vêm até nós por meio da mediunidade, ou através de nós pela mediunidade, precisa de passar por esses crivos, para que nós possamos entender que tipo de espírito está se comunicando conosco. E tem também os pseudo-sábios. Mais difícil ainda de lidar, porque muitas das vezes, quando nós estamos lidando com o espírito pseudo-sábio, normalmente nós vamos nos portar assim. Olha que informação interessante. Mas baseada em quê? Qual a lógica tem aquelas informações? Isso que nós temos que ver. Isso que nós temos que buscar raciocinar. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Assim como o espírito realmente a gente nunca viu, mas pelo que ele está escrevendo, pelo que ele está comunicando com o médium, que tipo de pessoa escreveria aquilo ali? Naquela linguagem que ele passa, que tipo de espírito estariam passando aquela comunicação? Então, nós precisamos estabelecer um meio de procurarmos entender como, de que forma e onde se encaixa, em qual classificação se encaixa aquele tipo de comunicação que o espírito está passando. Que tipo de caráter tem aquele espírito? Pelo que ele está escrevendo, você tem uma noção. Pelo que ele está falando, você tem uma noção. Porque muitas das vezes o espírito vem com a linguagem muito bonita nas comunicações psicofônicas. E aí as pessoas têm que começar a perceber, têm que começar a ficar atentos para ver se realmente aquilo ali faz parte ou não da comunicação, faz parte ou não da comunicação não, faz parte ou não de um espírito de bom caráter, de boas intenções, de bons conhecimentos. Então, quando ele chega falando naquela linguajar tipo preto velho, eu já posso descartar. Eu não disse isso. Porque estou falando das qualidades éticas e morais. Às vezes eles chegam falando no linguajar típico dos espíritos que se apresentam como preto velho, mas com muita bondade, com muita responsabilidade, ajudando as pessoas a fazer o bem. Outros chegam falando com sotaque europeu. Falar sotaque alemão, são vários países que falam mais ou menos o alemão. Então, com sotaque europeu,
E aí, só por causa disso, ele é bom? Só por causa disso, ele é um espírito confiável? Lá também tem pessoas más, tem pessoas ruins. Então nós precisamos começar a entender, começar a nos observar mais, para que possamos estabelecer metas, para que possamos estabelecer pontos de entendimento de como vamos lidar com esses espíritos. A primeira meta que nós temos que ter é anular a vaidade, extinguir a suscetibilidade do não me toque. Deus me livre se alguém criticar a minha mensagem. Graças a Deus que você tem alguém para criticar a sua mensagem que você recebeu. Porque o médium que acha que ele não pode ter aquela mensagem questionada ou criticada, avaliada negativamente, ele está a um passo da queda. Agora, se todos os avaliadores falam que a mensagem dele está muito ruim, tem uma coisa errada com ele ou com os avaliadores. Então já sei, eu tenho que trocar de avaliador, porque esses estão sempre achando defeitos nas minhas mensagens, naquilo que eu tenho, naquilo que eu recebo. Não é por aí que a gente vai chegar a um bom denominador, não é por aí que a gente vai chegar a sublimar a nossa mediunidade, a aperfeiçoar a nossa mediunidade. Nós precisamos de um conjunto de observações do espírito e do médium e do meio. A casa espírita também é responsável pelo tipo de comunicações que o espírito, que os médiuns recebem, que os espíritos passam. Porque se a casa, seus componentes estão sempre de tititi, estão sempre de implicância um com o outro, há sempre de provocação daqui e dali, críticas, logicamente que vai ter dificuldade de se produzir boas mensagens. Porque o próprio ambiente já vai ficando pesado. Agora, se as pessoas continuam, estão ali dentro, cultuam os bons sentimentos, procuram se esclarecer, se instruir, se ajudar, saber que temos limitações e possibilidades diferentes. E aí as coisas vão acontecer de uma forma melhor para todos os componentes da casa. Então, o caráter do espírito vai ser medido pela qualidade daquilo que ele fala, daquilo que ele se expressa. E às vezes eles chegam cheios de conhecimentos ditos científicos que não se coadunam com a nossa lógica espírita. Então, primeiro ele se espiritualiza, se torna um espírito espírita. Aí ele vai ver se as suas técnicas, os seus conhecimentos científicos se enquadram à necessidade da humanidade, que às vezes não vai trazer nada de benefício. Eu tenho a tecnologia para construir uma potente arma. Não é isso que nós estamos querendo. Nós queremos construir alguma coisa que esclareça a humanidade da existência espiritual, que esclareça a humanidade da importância de sermos bons, de sermos caridosos. É por aí que nós vamos melhorarmos-nos a todos. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenho chegado. Mas essa linguagem que ele está falando é a linguagem da bondade. Não é a linguagem culta, toda empolada, que ninguém entende. E aí tem também o médium. O médium tem capacidade de falar uma linguagem muito culta, muito rebuscada. Então, a instrução do médium é importante. Nós já vimos em capítulos anteriores. Então quando o espírito fala uma linguagem tipo preto velho, como normalmente eles se identificam, eles se identificam como preto velho, caboclo do mato, observe o que ele passa naquele falar dele. E às vezes, carinhosamente, a gente diz ao espírito: meu irmão, nós já estamos no século XXI, então comece a se adaptar a falar uma linguagem que é mais corriqueira do mundo atual para nós. Procure se instruir também no mundo dos espíritos, treinar, falar um bom português. Da mesma forma que os espíritos europeus busquem aperfeiçoar o português, e o médium
tem a sua parcela de colaboração. Ou o espírito é africano, veio da África para trabalhar aqui, vai aperfeiçoar o português também. Nós não falamos o português, se ele começar a falar no idioma dele, no dialeto dele, nós não vamos entender nada. Como que a gente vai saber o que ele está falando? Então, tudo isso é importante que a gente fale. E se vier um espírito chinês falar em chinês, é aí que o bicho pega mesmo, complica mais ainda. Então, todos nós temos que fazer as devidas observações para que o nosso crescimento espiritual aconteça de forma natural e também para que esse crescimento espiritual seja para o médium, para a equipe mediúnica, para todos os trabalhadores da casa, para todos os assistidos e, lógico, que os mentores e os espíritos que estão se comunicando também cresçam, aperfeiçoem-se. Esse trabalho é um trabalho que todos têm que procurar fazer, todos, unidos, buscando um objetivo coletivo. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Falam de forma direta, de forma concisa. Não sou prolixo. A pessoa fica falando de forma rebuscada, fala muito, dá a volta e não chega a lugar nenhum. Isso é complicado para nós. Então nós precisamos treinar, precisamos aperfeiçoar a nossa forma de falar, a nossa forma de entender, a nossa forma de expressar. Nós como médiuns, nós como trabalhadores espíritas e, logicamente, os médiuns. Então, às vezes a gente encontra o médium que fala assim, nós foi lá, nós gosta disso, nós quer aquilo, ou vamos aperfeiçoar um pouquinho, vamos dar uma estudadinha, vamos pegar um livrinho de verbo, vamos lá na internet dar uma pesquisada lá como conjugar verbo. É importante que a gente faça esse trabalho de aperfeiçoamento para que a gente tire de nós algumas mazelas que não são muito boas. E quando começamos a falar errado, nós convivemos com muitas pessoas que no dia a dia deles falam português normal. Aí começa a falar tudo errado. Aí, um dado momento, na mediúnica, algum espírito vai lá e começa a falar da influência que ele está exercendo, que ele já estava quase conseguindo, para que tiraram ele dali. Ou seja, é importante todas essas observações no nosso dia a dia. Agora, se a pessoa nunca procurou estudar, nunca procurou aperfeiçoar, nunca procurou falar um português correto, os espíritos vão conversar com ela como? Com aquele português que ela usa. Então, é bom que treinemos a falar bem, a falar um português o mais correto possível. Ninguém vai falar uma linguagem extremamente culta, linguagem perfeita. Opa, passou tudo. Mas nós temos que procurar fugir de trivialidades, é uma delas, e não usar termos chulos, e procurarmos trabalhar para nos melhorarmos de forma integral. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade do médium ou do espírito. Do médium ou do espírito. Nós temos que ficar atento com isso aqui. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as consciências pela sua grosseria. Fere a consciência, as conveniências, pela sua grosseria. Então, na hora que o espírito está passando a comunicação, ele está falando. Se tem palavras grosseiras, palavras chulas, palavras desagradáveis ali no meio, temos que ter atenção. Temos que ficar atento nesses detalhes, que é nesse detalhe que a gente vai pegar se o espírito está blefando, se ele está sendo coerente e está sendo condizente o que ele fala com o que ele é, ou se ele está blefando, tentando enganar a gente. E aí a gente fala o seguinte, cuidado com espíritos que falam a linguagem imitando criança, ou como se fossem criança. Porque
é uma das formas de chantagear, principalmente as mulheres, que quando eles começam a falar daquele jeitinho bem infantil, as mulheres se derretem, porque a maioria das mulheres tem aquele sentimento materno. Ah, essa criança precisa ser acolhida. Sempre vai precisar de ser acolhido. Mas precisamos também estar vigilante para não cairmos nas artimanhas e armadilhas de espíritos traiçoeiros, que usa aquilo ali como artimanha para enganar o grupo. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para a apreciarmos. É outro detalhe importante. Na hora que o espírito está querendo passar uma linguagem muito bacana, se fazer de muito culto, e à medida que a gente vai conversando, trocando informações, a gente vai vendo que não é bem aquilo que o espírito diz ser, que ele não é aquilo que ele diz ser. Ou então a gente começa a observar que o médium está passando por algum tipo de problema. Os problemas sempre vão existir em qualquer lugar que você estiver agindo no mundo, em qualquer empresa que você estiver trabalhando, ou seja, onde você estiver, os problemas vão estar por perto. Uns mais graves, outros menos graves, as tensões do dia a dia, do mercado econômico, do sistema político, enfim, tudo vai estar trazendo tensões, porque nós estamos na Terra, um planeta onde 5 a 10% das pessoas se evangelizam e mais ou menos uns 10% procura saber o que tem no Evangelho. E o resto nem sabe, às vezes, que tem processo reencarnatório de vida física e vida espiritual. Por mais que as pessoas acreditem em Deus, às vezes ele apenas acredita em Deus. Então nós vivemos num planeta que tem essas dificuldades. Esses espíritos desencarnam, vêm comunicar conosco via mediúnica. A responsabilidade nossa como orientador, como médium, como médium de sustentação do diálogo ou da psicofonia, da psicografia, é estarmos atentos para que sejamos um ponto de luz a iluminar aquelas consciências que chegam ali, a esclarecer aqueles espíritos para que todos nós possamos trabalhar por um mundo melhor, por condições melhores de vida. Que Jesus ilumine o nosso lar. Nós somos filhos de Deus, merecemos trabalhar na luz, merecemos trabalhar no bem, merecemos as bênçãos divinas.